Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Nós estamos na nossa série A Guerra das Descendências e hoje nós vamos falar sobre os psicopatas, tá? E faz parte, está no contexto, certo? Bom, vou dar algumas características aqui conforme eu tirei da internet, né? E vou falar para vocês aqui. Então, com base em estudos científicos com questões da psiquiatria, certo? Então, primeiramente, os psicopatas, apesar da própria palavra nos induzir, né, que seria uma doença, na verdade, os psicopatas, eles não são pessoas doentes, tá? A psicopatia, ela é uma característica genética. Você pode pesquisar. Se você duvida do que eu estou falando, você coloca aí no Google e você estuda sobre a psicopatia e você vai ver exatamente o que eu estou falando aqui. É uma disfunção do córtex pré-frontal do cérebro, essa parte da testa aqui do nosso cérebro, tá? Os psicopatas têm uma disfunção nesta área. Esses indivíduos apresentam uma desconexão dos circuitos cerebrais relacionados à emoção. A parte do corpo responsável por este desequilíbrio é a região do lobo pré-frontal, né? Como eu falei, a região da testa. Psicopatas têm razão demais e total ausência de emoção. Então, eles são 100% seres racionais e 0% seres emocionais. De onde vem tudo isso? Essa tese é apoiada no caso de Phineas Gage, que trabalhava em uma estrada de ferro no século XIX. Após sofrer um grave acidente onde uma barra de ferro atingiu sua região pré-frontal, ele nunca mais fora o mesmo. Após isso, passou o resto da vida em bebedeira e aplicação de golpes. Outra característica do psicopata, eles sentem prazer no sofrimento alheio. Não tem remorsos nem arrependimento. São mentirosos, são dissimulados, não cumprem leis e regulamentos, não têm sentimentos, incapacidade de amar. Não são pessoas loucas, como pode nos induzir a pensar que um psicopata é um louco. Não, eles não são loucos, justamente porque eles são seres racionais. Eles sabem exatamente o que estão fazendo, tá? Segundo a psiquiatra a doutora Ana Beatriz, né, que é uma especialista, né, nesta área, ela diz que todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Então, aqui eu vou alguns trechos do livro da psiquiatra doutora Ana Beatriz Silva, intitulado Mentes Perigosas. Então, eu vou ler para vocês. Na página 37 está escrito: psicopatas em geral são indivíduos frios, calculistas, inescrupulosos, dissimulados, mentirosos, sedutores e que visam apenas o próprio benefício. Eles são incapazes de estabelecer vínculos afetivos ou de se colocar no lugar do outro, né? Que a gente chama de empatia, né? São desprovidos de culpa ou remorso e muitas vezes revelam-se agressivos e violentos, em maior ou menor nível de gravidade e com formas diferentes de manifestar os seus atos transgressores. Os psicopatas são verdadeiros predadores sociais em cujas veias e artérias corre um sangue gélido. Outra parte do livro, então, Mentes Perigosas, diz assim na página 169. As terapias biológicas, né, os medicamentos e as psicoterapias em geral se mostram até o presente momento ineficazes para o psicopata, por mais bizarro que possa parecer. Os psicopatas parecem estar inteiramente satisfeitos consigo mesmo e não apresentam constrangimentos morais ou sofrimentos emocionais, como depressão, ansiedade, culpa, baixa autoestima e etc.
não é possível tratar um sofrimento inexistente. Depois, no capítulo 2, que fala sobre psicopatas frios e sem consciência, ela diz assim: uma característica chave na identificação de um psicopata é que ele é desprovido de consciência. E o que é consciência? Ela responde aqui no seu livro: é a capacidade de amar. Então, os psicopatas, eles não têm a menor capacidade de amar, tá? Eu coloquei aqui que esse assunto não é para religiosos de plantão, tá? Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, irmãos, elas até saem dos seus templos religiosos, das suas denominações, mas a religiosidade aprendida lá não sai deles, né? Então fica difícil certos assuntos e por não entenderem e não quererem se aprofundar no assunto, por medo, com medo de que seja heresia, né, algo assim, eles acabam por atacar aqueles que falam sobre o assunto, né, chamando de hereges, né, de loucos, enfim. Mas eu trago a luz das Sagradas Escrituras aqui para vocês compreenderem, tá? Por quê? Porque na religião fica tudo muito vago, né? A religiosidade nos cega, ela não permite a gente enxergar, né? Fora, né? Daquela casinha, daquela caixinha pela qual nos colocam no sistema religioso, né? E tudo acaba sendo tirado como loucura, né? Então eu quero explicar algumas coisas para vocês. Eu quero que vocês me respondam. Por qual motivo vocês pensam que o Todo-Poderoso ordenou que se matassem aos seguintes povos? Está em Devarim, Deuteronômio 7, do 1 ao 3. Quando o Senhor teu Deus, né, e o Rei Yahua, te trouxer a terra que vais possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás, as destruirás completamente. Veja bem, a ordem era ferir, destruir completamente. Não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdia. Tampouco estabelecerá casamento com elas. O que é casamento, irmãos? Casamento é aliança. Casamento, quando o homem e a mulher eles casam, que eles têm o seu relacionamento sexual, eles vão gerar filhos. Isso fala de genética, fala de descendência. Então, por que eles não poderiam casar com esses povos? Para não haver um hibridismo de sementes, para não haver uma mistura de sementes, tá? Todos esses povos, irmãos, eu falo isso sem a menor dúvida, eram descendência maligna, psicopatas, sim. Se você entrou nesse vídeo aqui, o primeiro vídeo que você está assistindo, para com tudo, volta lá no primeiro vídeo sobre a Guerra das Descendências, senão você vai ficar boiando sobre esse assunto, tá? Então, Satanás, né, Lúcifer, que caiu, né, e hoje é o adversário das nossas almas, ele é o pai dos psicopatas. Caim é o seu primeiro filho. Pesquise e verás que os psicopatas não são doentes, conforme a gente já falou aqui, conforme os próprios médicos, cientistas, psiquiatras, eles falam. Eles têm uma estrutura cerebral diferente do que a nossa, tá? Caim, né, matou friamente o seu irmão Abel. E por que matou? Porque todo psicopata quer ser o centro das atenções. Então, o egocentrismo, tá? Ele é próprio do psicopata. Lúcifer, ele foi um egocêntrico, né? Ele viu que ele tinha, né, sobre a concessão do pai,
ele teve, né, muitos atributos ali, ele teve funções elevadas no reino celestial, né, e ele se deixou ensoberbecer, né, ele ficou soberbo, ele ficou orgulhoso, ele ficou egocêntrico, tá? E quando o sacrifício lá, que os dois levam o seu sacrifício para Deus, né, para Yahweh, quando o sacrifício de Caim não é aceito e o do seu irmão é aceito, acende-se a ira em Caim, né? Se acende a ira. Isso está em Gênesis 4:5. Essa ira se transforma em desejo de matar o seu irmão e ele premedita o crime. Aí está a questão do psicopata, que ele é um ser racional, tá? Ele premedita o crime, Gênesis 4:8. Como todo psicopata é mentiroso, né? Porque pai, a gente sabe, Satã é o pai da mentira. Então, filhos dele são mentirosos, ok? Caim acaba por mentir ao próprio Criador quando questiona: onde está o seu irmão? Ele responde: não sei. Sou o guardião de meu irmão? Isso está em Gênesis 4:9. Não se arrependeu, Caim não se arrependeu, em nenhum momento ele pede perdão a Deus pelo seu pecado, e pior, ele se faz de vítima quando diz: minha punição é maior do que eu posso suportar. Gênesis 4:13. Uma das características do psicopata, que ele é dissimulado, tá? Ele é um ator de teatro, tá? Ele é dissimulado. Obviamente que o objetivo maior dessa descendência maligna é extirpar, eliminar a semente santa, tá? Então, por esse motivo também ele achou que exterminando a Abel, ele estaria exterminando esta semente santa. Só que depois, Adão e Eva, né? Eles acabam por gerar a Sete, né? O Shet, né? Que daí vem o Mashiach e a Yahushua. Da genealogia de Noé, daí agora nós já vamos passar para Noé, temos o seu filho Cã, né? Que a palavra diz que ele conhece a nudez do pai. Eu não vou entrar neste contexto agora para não fugir do assunto, já tem um vídeo explicando sobre isso. E gera Canaã, tá? Que recebe a maldição de Noé, Gênesis 9:25. E daí que surge os cananeus, todos descendência maligna e com ordens do Todo-Poderoso para que os aniquilassem da face da terra. E infelizmente nem todos os cananeus foram mortos. Bom, depois os descendentes de Cã, né, foram Cush, os seus filhos, né, Cush, Mitzrayim, Put e Canaã. Canaã foi o amaldiçoado. Cush gerou a Nimrod, né, todos conhecem Nimrod, e Gênesis 10:6-8 diz que ele começou a ser poderoso na terra. Nimrod, ele é um tirano, violento, arrogante, um homem furioso, um caçador, na verdade, de homens, né? Fundador de Babel, protótipo de todo tirano. Depois nós vamos para quem? Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18, do 20 ao 21, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo o seu clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Gênesis 19, 4-5. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os para que o deles abusemos. Então ali estavam os dois anjos, né, hospedados na casa de Ló. Eles queriam abusar destes anjos, certo? Gênesis 19, 23, 24. Quando Ló chegou a Zoar,
o sol já estava alto no céu. Então o Eterno fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Um rio de lava correu desde o céu, enviado pelo Eterno, e destruiu as cidades e toda a planície, matando todos os seus habitantes e o que crescia na terra. Bom, coloquei aqui o conceito de piedade. Ele dá dois conceitos, tá? Um conceito de devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade. O segundo, que é o que nós vamos, que nos interessa, compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia, tá? Então, esse conceito de piedade nos interessa. Como vimos anteriormente, os psicopatas não possuem compaixão por ninguém, são frios e calculistas, ok? Então, piedade não é com eles, né? Aí eu coloquei aqui, qual é o sentido do prefixo in, que vem de impiedade, antes da piedade, in, tá? Então, ele atribui um sentido contrário à palavra. Então, se piedade é compaixão pelo sentimento, sofrimento alheio, eu não tenho compaixão, né? Eu não tenho dó, eu não tenho misericórdia, tá? Então, é uma partícula que dá um sentido de contrário à palavra de origem, tá? O mesmo ocorre quando é utilizar para formar novas palavras em inglês. Bom, isso não nos interessa, né? Então, quem pratica impiedade é alguém que não tem piedade, concorda comigo nesse ponto, né? Alguém que não tem compaixão, não tem amor, não tem empatia, tá? Então, o ímpio é aquele que pratica impiedade, ok? Devido aos equívocos nas traduções das Sagradas Escrituras, fez-se uma verdadeira salada de frutas com relação a quem é o ímpio. Nas Sagradas Escrituras, vemos que o Todo-Poderoso Criador Yahuwah não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, né, Yahuwah, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Então, seria uma contradição do Todo-Poderoso. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, ele manda exterminar aos ímpios, aquelas 7 nações mais poderosas que Israel. E aqui ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, então é porque tem algo estranho aí no meio, ok? Então vamos continuar aqui. A resposta, né, que eu fiz a pergunta aqui, seria uma contradição do Todo-Poderoso? Não, obviamente que o Todo-Poderoso ele não se contradiz, irmãos, não se contradiz. Qual é o requisito principal para que haja conversão? Techuvá. Arrependimento. Nós vimos lá no início que o psicopata, ele não se arrepende, ele não tem, ele acha ainda que ele é o dono da razão, ele não tem traço nenhum de arrependimento, tá? Então, se os psicopatas, como vimos no início do estudo, não se arrependem, eles são irreconciliáveis, seriam eles que estariam em foco neste versículo, né, que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Obviamente que não, tá? Então, sobre qual ímpio estaria falando o Eterno para Ezequiel no capítulo 33? Vamos lá nas Sagradas Escrituras? Então, estamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 33, nós vamos ler a partir do verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Pois ouvirás as palavras da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta,
e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tá? Então é para a casa de Israel que essa palavra é dita, sobre que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não está falando para a descendência de Caim, não. Ele está falando para a descendência de Sete, de Adão, tá? É para essa descendência. Então, o ímpio aqui em questão é aquele que ele tão somente está afastado dos caminhos de Yahweh, tá? É aquela pessoa que hoje a gente chama de ateu, tá? É para essa pessoa essa palavra que ele está dizendo para Ezequiel, que se não avisar que o ímpio está no caminho errado, o sangue vai ser requerido das mãos de Ezequiel. Agora, se ele avisar que ele está no caminho errado e mesmo assim, e se ele não avisar, né, e aquela pessoa morrer no seu pecado, peraí, deixa que eu me confundi. Se ele avisar, o sangue não vai vir sobre as suas mãos, mas se ele avisar e o ímpio não se converter aos seus maus caminhos, o sangue não vai vir sobre a mão de Ezequiel. Assim nós, tá? Se a gente avisa uma pessoa, a gente passa a palavra para ela, ó, irmão, você está nesse mau caminho e tal. Esse sangue, se a pessoa não se converter, esse sangue não vem sobre as nossas mãos. Mas se nós não avisarmos e a pessoa morrer no seu pecado, aí sim a gente vai dar conta, né, de não ter sido atalaia na vida daquela pessoa, né? Então é para este ímpio casa de Israel. Não é para essa descendência de Caim, tá? Essa semente contaminada, corrompida. Porque esses são irreconciliáveis. A própria ciência diz que eles não existe tratamento para eles. Não existe cura para os psicopatas. Tá? Eles são irreconciliáveis e mesmo na medicina não existe uma cura. Eles já tentaram tratar psicopatas com medicações, eles não tiveram êxito. É uma coisa incurável, é uma chaga incurável, tá? Por quê? Porque é genético. Quem gerou a esses psicopatas, ele é o próprio Satanás. Então não tem cura para essa maldade, tá? Está lá na sua carga genética, certo? Então nós temos que saber distinguir uma coisa da outra, já que a Bíblia ela deixa um pouco de forma um pouco confusa. A Bíblia não, as traduções, né, deixaram de uma forma um pouco confusa isso na cabeça das pessoas, tá? E por isso hoje muitas pessoas estão desejando que psicopatas se arrependam. Eles não se arrependem. Não se arrependem, eles são irreconciliáveis, certo? Também nós vamos ver o Salmo 37. Davi, ele fala muito sobre os ímpios, tá? E nós vamos ver, hoje nós vamos ver o Salmo 37, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas nós ainda vamos tocar muito nesse assunto. E ainda nós não falamos de Esaú, tá? Nós ainda vamos falar de Esaú. Então, o Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. Aqui ele já diz, malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura.
tá? Se esses ímpios que Davi está falando aqui fossem somente aquelas pessoas que estão desviadas do caminho de Yahweh, eu acredito que ele não estaria usando esta linguagem, certo? Então, confia em Yahweh, faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também em Yahweh e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho a Yahweh, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Quem é que executa astutos intentos? É uma das características do psicopata, ele é astuto, tá? Ele tem astúcia no seu agir. Quem é que teve astúcia lá no Jardim do Éden para encantar Eva? Hein? Deixe a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam em Yahweh herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina. O que é maquina? Ele fica arquitetando, ele fica, sabe, colocando pedras de tropeço contra o justo, né? Por quê? Porque eles odeiam a semente santa, tá? E contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele. Ó, aqui não está dizendo que alguma coisa de compaixão com relação a este ímpio da parte do Pai, tá? Pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Estou falando desde o princípio. Qual é o objetivo de Satanás? Destruir com o justo, destruir com a linhagem santa, tá? Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, tá? Uma das coisas dos psicopatas, que a gente está fazendo esta relação com os ímpios e da descendência maligna, eles estão geralmente em altos cargos. Por quê? Por causa da frieza deles, são seres racionais, tá? Então, eles estão fortemente na política. A maior parte dos políticos são psicopatas. Pastores, tá? Muitos pastores são psicopatas. Por quê? O psicopata, ele gosta dos holofotes. Coloque isso na sua cabeça. Eles gostam do poder, dos holofotes, sabe? Das atenções para eles. Quando eu falo pastores, eu não estou dizendo que todos os pastores. Quando eu falo políticos, não estou falando que são todos os políticos. Entenda, existe um grande percentual de psicopatas nesse meio, tá? E entre outros, né? Coach. Muitos psicopatas entre coach, tá? Eu ouvi falar também que médicos cirurgiões, entre eles, possuem também pela frieza, né, que eles lidam ali, abrindo uma pessoa ali, fazendo a cirurgia, né? Eu tô dando aqui algo que eu ouvi e retirei da internet, certo? Existem graus também, de psicopatia. Existe um grau leve, é aquela pessoa que está sempre o estelionatário, né? É o grande exemplo do grau leve, querendo sempre levar vantagem à custa dos outros, tá? O moderado, ele já é mais, tá entre o leve e o grave, né? Ele já vai mais a fundo na questão de passar as pessoas, né, para trás, de tirar proveito de situações, tá? São pessoas muitas vezes terríveis nas suas famílias, tá? Pessoas realmente maléficas.
E os severos são os assassinos, conhecidos como serial killer. Esses realmente são assassinos. Então, nem todo psicopata é assassino, mas esse grau severo nunca vai regredir os seus graus, tá? Pode acontecer do leve se tornar um moderado, ou até mesmo chegar, dependendo da circunstância, a matar alguém, certo? Então, nós temos que fazer essa diferenciação. Às vezes, na tua família existe alguém nessa situação, né? Um psicopata. E é elevado o grau. É elevado. O percentual é elevado. De cada 50 pessoas, 2 são psicopatas, né? Cada 100, 4 são psicopatas, tá? Então, é um grau bem elevado de psicopatia. Então, continuando ali. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Então, Davi, né, era um homem segundo o coração de Deus. E se Deus não se alegra com a morte do ímpio, é óbvio que esse ímpio que Davi está falando aqui não é simplesmente alguém que está afastado dos caminhos de Deus, né, do Senhor, de Yahweh, tá? O ímpio toma emprestado e não paga. Olha a característica do psicopata, tá? Mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre, empresta, e a sua semente é abençoada. O que é esse compadece-se? Ele tem misericórdia, o justo tem misericórdia. O ímpio que é semente maligna, ele não se compadece. Não se compadece. Aparta-te do mal. Que mal é esse? Né? Desses ímpios. Aparta-te do mal. Faze o bem. O mesmo lá no Salmo 1 diz, né, para nós nos apartarmos dos escarnecedores, tá? E terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desamparará os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra, habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, sua língua fala do juízo. A Torá do seu poderoso, né, do seu Deus, está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Ó, mais uma característica aí, né, de um psicopata no seu grau severo é matar, tá? Então, Caim, né, a gente vê que era um psicopata num grau severo. Nimrod era um psicopata num grau severo. Depois a gente vê ali, depois vou falar de Esaú, né? Ele teve a intenção de matar a Jacó, seu irmão. Ele só não conseguiu matar porque o Todo-Poderoso não permitiu, tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver onde é que eu parei. Aqui, verso 33. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, né? Eles são movidos pelo poder, né? Mas passou, já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero, considero reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem de Yahweh. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará,
Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém? Shalom, irmãos, até o próximo vídeo.